E eu quero agora à noite convidar você a abrir sua Bíblia ou acompanhar aí na tela. Nós vamos meditar um pouco no Salmo de número 141. Salmo de número 141. De manhã, hoje, nós conversamos no Salmo de número 142. E agora à noite, então, nós vamos meditar, no Salmo de número 141. E não sei se está aí na tela, se vai aparecer aí, mas os irmãos podem acompanhar. Salmo 141, é um salmo, não é longo, nós vamos ler, são 10 versículos, e nós vamos a partir dele então meditar um pouco. Igualmente ao salmo de número 142, é um salmo de Davi, no contexto muito parecido do salmo 142, e uma oração que ela começa muito parecida com a oração do Salmo de número 142. Salmo 141, 1 e seguintes. A palavra de Deus, ela diz assim: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz quando Te invoco. Perceba que é bem parecido com o início do Salmo 142. Ele está aqui diante de Deus agora levantando um clamor, na presença de Deus em oração. Suba a tua presença, a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina, como o culto da noite, que a gente presta, o culto do final do dia, oferenda vespertina. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias, que eu não compartilhe, das iguarias e da mesa dos malfeitores. Fira-me o justo, e isso será um favor. Olha que interessante. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. A repreensão do justo vai ser como um óleo, vai ser uma bênção sobre mim. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Verso 6, quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras, que são agradáveis. Como quando se lavra e sulca a terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em Ti, Senhor Deus, estão os meus olhos. Em Ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Amém, irmãos? Essa é a leitura da palavra de Deus. E hoje de manhã, como eu falei, nós meditamos no salmo seguinte, que é o salmo de número 142. E hoje de manhã nós vimos o rei Davi falando de uma das consequências dos sofrimentos gerados pela perversidade de Saul e das angústias, uma das consequências dos momentos de crise que Davi estava passando ali, nesse momento. E nós vimos de manhã que o Salmo 142 fala que um resultado que Davi experimentou foi a depressão. Falamos disso de manhã. Verdadeiros filhos de Deus que têm uma verdadeira fé, quando estão passando por circunstâncias muito dolorosas e desafiadoras, podem sim passar por momentos de depressão. Onde ele fala no Salmo 142, quando o meu espírito
dentro de mim o meu espírito esmorece, o meu espírito dentro de mim, as minhas forças, eu estou muito fraco, ele fala, ele se sentia assim. E no Salmo 142, então, fala uma dessas consequências, desses momentos de grande dificuldade. Um filho de Deus pode passar por momentos de depressão. Aqui no Salmo 141, num contexto muito parecido, o rei Davi faz agora uma outra oração, e ele fala agora de um outro perigo, uma outra consequência, que pode se instalar também em verdadeiros filhos de Deus, quando eles estão passando assim por essas provações e momentos de grande angústia. E o que Davi fala aqui, o perigo que ele fala aqui no Salmo 141, é o perigo de nós nos deixarmos vencer pelo mal. E isso é muito sério, irmãos. Davi, no Salmo 142, ele fala de depressão. No Salmo 141, Davi fala de revolta, do perigo da revolta. Ele fala do perigo da gente começar a se deixar vencer pelo mal, ficarmos tomados pelo mal dentro de nós. No 142 ele fala de depressão, aqui ele fala de quando o mal vai crescendo dentro de nós, uma revolta dentro do coração, nesses momentos de crise pelo qual ele estava passando aqui. Davi, ele diz no Salmo 141, e nesse conjunto de salmos, ele fala que ele estava sofrendo na pele consequências das perversidades de homens malignos. E o homem maligno em questão era o rei Saul. E ele estava sofrendo ali as perseguições de Saul e as ameaças do rei Saul. Ele estava passando por sofrimentos que eram consequências das ações perversas de gente má. E ele via também outras pessoas sofrendo. Ele estava sofrendo com ações de políticos corruptos, porque é isso que está, porque o Saul é um rei, ele é um político. E as pessoas que estavam na corte com Saul também eram malignas e muito corruptas. E Davi estava sofrendo com tudo isso. E ele via também pessoas sofrendo com tudo isso. E pior do que isso, ele via assim, sabe, ele tinha a sensação de que esse pessoal que é maligno está se dando bem. Você já teve essa sensação? Você já teve isso? Você já teve esse sentimento? E aí, aqui no Salmo, ele fala assim, olha, quando a gente está passando por isso, pelas perseguições desse Saul maligno, sofrendo por causa dele, do mal, a gente corre um risco de começar a querer, a ficar, a tentação é ficar igual a eles, a tentação da gente é se revoltar e começar a responder ao mal com o mal. Eu também, então, não adianta ser justo, eu também vou ficar mal, vou ficar maligno, vou ficar perverso. É o que ele diz aqui. Olha o que é o texto que nós lemos, Salmo 141, versos 3 e 4. Olha a oração que ele faz para Deus, no momento da angústia dele. Vamos ler juntos, Salmo 141, versos 3 e 4. Vamos ler juntos? Guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Davi está sofrendo essa tentação e ele ora por isso. Fala assim, Senhor, a gente está vivendo num tempo difícil, com gente maligna, fazendo maldade, e as pessoas, e os justos estão aí sofrendo por causa das maldades dessa gente má, corrupta, maligna, sem coração. E Senhor, me ajuda para que eu
não permitas que o meu coração se incline para o mal, Senhor, e para a prática da perversidade na companhia de malfeitores. Senhor, me dá graça para eu não ser vencido pelo mal. E essa é a oração, e esse é um desafio que o rei Davi, que não era rei aqui ainda, ele coloca diante de nós. E sabe, irmãos, Davi, ele faz essa oração. Davi, ele tinha propriedade para fazer essa oração, ele fazia com propriedade, com convicção, porque Davi, ele sabia muito bem o que significava essa tentação. Ele sabia muito bem. Nós temos um exemplo dessa tentação na própria vida do rei Davi. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, e eu vou pedir aí para a Sofia deixar aí preparado, 1 Samuel 24, o texto fala que Davi estava na caverna cercado pelos exércitos do rei Saul, como nós vimos hoje de manhã. Ele estava na caverna cercado, ele estava ali lidando com as ameaças do rei Saul, as maldades do rei Saul. E diz 1 de Samuel 24 que os irmãos conhecem a história, nós comentamos um pouco hoje de manhã. Davi estava dentro da caverna com seus homens. Saul entrou na caverna lá para fazer suas necessidades. E Davi poderia então ter se livrado de Saul naquele momento. Ele poderia ter se livrado. Mas Saul era um homem o quê? Justo. Davi era um homem justo. Davi era um homem temente a Deus. O problema dele estava ali, agachado na frente dele, vulnerável. Podia ter se livrado do homem. Mas Davi era um homem correto. Davi era um homem que queria fazer a vontade de Deus. Um homem justo. Então ele poupou a vida de Saul. Ele poupou. Saul sai da caverna. Davi fala assim, aí Davi sai também da caverna, e aí Davi, quando Saul está longe, Davi chama Saul, fala assim, Saul se vira e Davi fala, olha, eu podia ter matado você, mas eu não matei, eu poupei sua vida, por que você me persegue assim? E aí Saul demonstra um arrependimento meia boca, uma coisa ali muito superficial, um homem instável, bastante maligno. E daí Saul faz Davi fazer um compromisso com ele, assim, você não vai, quando você for rei de Israel, você não vai exterminar a minha casa, enfim, eles conversam, e aí vem 1 Samuel 24, 22. 1 de Samuel 24, 22. Olha o que o texto termina esse capítulo desse encontro, dizendo assim, e Davi jurou a Saul, Davi fez um compromisso com Saul, de que não se vingaria, claro, ele era justo, quando fosse rei em Israel. E aí diz assim, Saul, o Saul, foi para a sua casa, mas Davi e os seus homens foram ao procurar um lugar seguro, foram para o deserto. Capítulo 25, verso 1, fala que eles foram para o deserto. E aqui tem uma coisa interessante para a gente pensar. O homem mau vai para casa. O homem que está praticando maldades, ele volta para casa. Tem uma lareira. O homem mau, ele tem um colchão seco, gostoso, um fofinho para deitar, ele tem um edredom gostoso para se cobrir. Ele volta para casa, ele vai tomar chocolate quente, para se aquecer do frio, um cafezinho. Ele vai ligar lá para o Rappi, pedir uma pizza. Ele volta para casa. E o homem justo? O homem justo não tem para onde ir. O homem justo tem que procurar um lugar seguro nos campos, nas montanhas, nas cavernas. Isso está acontecendo aqui. O homem mau, como diz o pessoal, aí está de boa na lagoa. E o homem justo está procurando um lugar seguro para ficar. E aí nós temos o capítulo 25, verso 1. Vou pedir para colocar aí na tela. A sequência do texto diz assim, Samuel morreu.
E todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam. Samuel, aquele que ungiu Davi como futuro rei, o profeta usado por Deus naquela nação, naquele momento, um homem justo, íntegro. Samuel morreu. O ímpio está vivo, mas o justo morre. É isso que o texto vai dizendo. Samuel morreu e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam. E o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi para onde? Davi foi para o deserto. O homem mau está em casa. O homem justo está no deserto. E aí acontece uma história que os irmãos conhecem muito bem e que revela aquela oração do Salmo 141 agora do coração de Davi. Olha só como a palavra de Deus ela é perfeita. O que aconteceu na sequência? O incidente e o encontro entre Davi e um homem chamado Nabal. Vocês lembram dessa história? Lembra? Davi e Nabal? Olha o que acontece. Samuel 25, a partir do verso 2. Vamos lendo juntos aí a palavra de Deus. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Vamos ver o currículo vitae desse Nabal agora. Era um homem muito rico, muito rico. Tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal. E a mulher dele se chamava Abigail. Abigail era inteligente e bonita. Abigail era inteligente e bonita. Porém, Nabal era o quê, irmãos? Grosseiro e mau. O nome Nabal significa um sujeito rude, um sujeito grosso, um sujeito estúpido. Seu nome dele significa isso, é um sujeito estúpido. E ele é mau, diz aqui, olha o currículo do tal do Nabal. A mulher dele, ela é inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. E era descendente de Caleb, quer dizer, não saiu igual, porque o Caleb, o antepassado dele era gente boa, mas o descendente do Caleb saiu um negócio horrível. Nabal. Interessante, né? O homem mau, grosso, estúpido, é rico, próspero. E o justo está onde, irmãos? Onde é que está o justo? O justo está no deserto, tentando achar um lugar seguro para repousar. Tem promessas, tem a palavra de Deus, tem o cuidado de Deus sobre a vida dele, mas ele está lá. Aí, o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus, continuando o texto, diz assim, verso 4, Samuel 25, 4. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Davi no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava suas ovelhas, ele enviou 10 rapazes para o Nabal e mandou então um recado para o Nabal. Davi manda agora um recado para esse homem estúpido e mau. Nabal, você sabia que os teus pastores, eles estiveram conosco no tempo em que eles apacentavam as suas ovelhas lá no Carmelo? Você sabia disso, Nabal? Os teus pastores estiveram conosco. Eles vieram até nós, não fomos nós que fomos até os teus pastores. Esse é o recado de Davi para Nabal. E você sabia, Nabal, que diz o texto aí no capítulo 25, né, que eles fizeram um trato comigo, a gente fez um trato, os teus pastores fizeram um trato comigo, e olha, e eu respeitei o trato, porque eu sou um homem justo, eu sou um homem íntegro, quando eu faço um compromisso, eu honro o compromisso. Isso é Davi, um homem justo. E os teus pastores fizeram um trato. Esse trato está dito isso no capítulo 25, no verso 15. Você pode ler depois.
E a gente fez um trato, e olha, eu honrei o trato, e nós agimos com os teus pastores, e sabe quantas ovelhas são, irmãos, que nós lemos aqui? São quantas ovelhas? 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A gente agiu com essa multidão de animais, esses 4.000 animais, a gente agiu com honestidade, e olha, nós nunca pegamos mais nenhuma pulga do que é teu, e nós protegemos os teus pastores, porque o grupo de Davi era um grupo de 600 guerreiros. E sabe que enquanto os teus pastores cuidavam desse imenso rebanho, a gente dava proteção para eles. Nós éramos os guarda-costas dos teus pastores e dos teus rebanhos. Então, assim, Nabal, se você quiser, como um sinal de gratidão e de generosidade, é o que Davi diz aqui no recado dos 10 rapazes, assim, se você quiser, dê qualquer coisa que você tiver à mão aí para os rapazes, conforme você queira, mas dê como sinal de gratidão e de generosidade, assim, você pode fazer isso, afinal, você está tosqueando esse rebanho hoje e está colhendo tudo isso, porque a gente também protegeu os teus pastores lá, quando eles estavam no Carmelo. Então, assim, se você quiser, por favor, aí fica à vontade. E qual foi a resposta de Nabal? Ele era um homem, o que o nome dele significa, irmãos? Estúpido. Vocês acham que a resposta dele foi legal ou foi estúpida? Grosso. A palavra de Deus diz que Nabal deu uma resposta e ele humilhou Davi. E ele humilhou os rapazes. O texto diz que ele pôs os meninos para correr. Está escrito no texto. Pôs eles para correr. E a resposta deles foi mais ou menos assim, traduzindo para a linguagem de hoje, eu não vou dar nada para esse bando de vagabundos. O que é isso? Palhaçada. Foi mais ou menos isso assim que está no hebraico. Quem é Davi? Quem são esses caras? Estão fugindo de Saul, isso é uma cambada de marginal. E ele humilha Davi. Davi, que não precisava. Os pastores de Nabal fizeram um acordo. E Davi foi íntegro e protegeu os rebanhos desse homem. E ele recebeu essa resposta humilhante desse homem estúpido. O que aconteceu daí, irmãos? O que vocês acham que aconteceu agora? Davi, o mal entrou no coração de Davi. É por isso que ele faz a oração do Salmo 141. Aquilo que ele pede no Salmo 141, ele experimenta agora aqui. Quando Davi ouve o que os rapazes, a resposta que os rapazes trazem, Davi, ele disse: chega de ser bonzinho, chega de ser correto, chega de ser íntegro, de ser honesto, chega de ajudar os outros, porque eu ajudo os outros e só me dou mal. Você já falou isso na vida? E aí a Bíblia fala que Davi ficou tomado por um desejo de vingança. Sabe o que ele fez? Ele pegou 400 dos homens dele, deu um 38 para... Se a gente fosse traduzir para hoje, seria assim, ele pegou os 400 homens dele, deu um 38 para cada um, com 6 tiros e mais 6 ainda de sobra, e falou assim: a gente vai lá agora e vai acertar isso, e eu não quero acertar não, eu vou matar todo mundo. Chega de ser bonzinho, chega de ser honesto, porque a gente é honesto e está no deserto, e esses caras que são malignos estão em casa, tem 3.000 ovelhas, o outro está lá no chalé dele na montanha, e está tudo certo, e a gente está aqui. Chega, e Davi explode,
E a palavra de Deus, irmãos, diz que Davi decidiu então responder ao mal agora com o mal. Com o mal. E a palavra de Deus aqui no capítulo 25 diz que Davi ele já tinha decidido que ele ia derramar sangue inocente, porque ele não ia matar ou ele não ia lá intimidar Nabal. A Bíblia fala, pela palavra do próprio Davi aqui no capítulo 25, que ele ia matar todos os homens, todos os do sexo masculino que estavam lá na fazenda do Nabal, e todo mundo, ele ia matar todo mundo. Ele estava determinado a isso. Vocês lembram o que aconteceu? Um servo de Nabal, ele viu que a coisa ia dar ruim para ele e para todo mundo. Aí ele correu para Abigail. Abigail era inteligente e bonita. Abigail era sábia, casada com um homem grosso, mas ela era sábia. Diz a Bíblia que ela foi e ela então leva dádivas e presentes e ela vai apaziguar a ira de Davi. E a palavra de Abigail para Davi é: olha, eu estou aqui para evitar que você faça esse mal que você determinou fazer no teu coração, porque isso que você está fazendo, Davi, é mal. Aquilo que você deseja fazer agora, porque você não aguenta mais, é mal. E aí, a palavra de Deus diz que por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Quando Abigail, volta lá para o Salmo 141, quando ele diz assim, olha, 141, 5, quando ele diz assim, ó, fira-me o justo, isso será um favor, repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça, será uma bênção, será um derramar de bênção sobre mim. A minha cabeça não vai rejeitar essa repreensão. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele explodiu, mas Abigail fala assim, não faça isso, deixa disso. E Davi fala assim, você tem razão. Davi era um homem que se arrependia. Ele não era perfeito, mas ele se arrependia quando ele era corrigido. Ele pede aqui, ó, fira-me o justo, isso será um favor, repreenda-me o justo, isso será uma bênção para mim. Era um homem que gostava, quando estava errado, que ele gostava de ser corrigido, e ele ouvia. E Abigail vai e o repreende. E ele então muda de ideia, e ele se arrepende do mal que ele tinha determinado no coração fazer, e ele não faz. E aí a história continua. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos? Porque este homem é que escreve o Salmo 141 e diz, olha pessoal, eu passei, eu sei o que significa a gente, pessoas justas, pessoas boas, pessoas que temem a Deus, muitas vezes sofrerem por causa das ações malignas de gente má. E eu sei que isso pode se transformar numa depressão, Salmo 142, mas muitas vezes também isso pode se transformar numa revolta dentro da gente, e a pessoa que era justa é tentada agora a responder ao mal com o mal, e dizer, chega, eu não vou mais viver nesse caminho de Deus, isso é tudo besteira, eu vou agora partir para a estupidez também. Também vou roubar, também vão me corromper, também vou ser grosso, estúpido, eu vou seguir esse caminho, porque o pessoal que segue esse caminho é que está bem. Esse pessoal que segue esse caminho é que está bem. Estão desfrutando lá dos seus benefícios, nada acontece com eles. Quer saber? Eu vou responder ao mal com o mal. E aí, essa é essa experiência de Davi. E a palavra de Deus diz para nós tomarmos cuidado, irmãos.
Ainda mais nós que vivemos tempos, nós vemos aí, a gente liga o jornal, né, irmãos? A gente liga o jornal. Eu sempre digo assim, eu não vou mais assistir e eu caio em tentação e assisto, irmãos. A gente assiste o jornal, o que a gente vê? A gente vê um monte de rei Saul se dando bem, né? A gente vê Nabal de boa na lagoa, com seus conchavos, politicagens, corrupções, violências, manda assassinar, mas fica tudo bem, e papapá, e a gente vai sofrendo, e o coração da gente, sem a gente perceber, meus irmãos, vai ficando intoxicado. E Davi diz: toma cuidado com o que está acontecendo dentro do teu coração. Ele diz assim: permaneça confiando em Deus, e isso não é fácil. Num mundo onde você vê tanta injustiça acontecendo, permaneça firme com os teus olhos no Senhor. Porque o Senhor dirige a vida do justo. O caminho do ímpio perecerá. Agora não parece, mas o caminho deles é que é caminho de morte e destruição, e o nosso caminho é o caminho de vida. Tem horas que não parece assim, mas a gente tem que confiar. Cuidado, meus irmãos, com essa tentação e com isso que está acontecendo dentro do coração. É muito interessante que Jesus, e eu já estou encerrando a mensagem, Jesus, ele disse para a sua igreja, lá em Mateus capítulo 10, ele disse assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de um jardim de rosas. É isso? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio do quê? De lobos. E aí ele diz assim: portanto, vocês, minhas ovelhas, que eu estou enviando para um mundo que está cheio de predadores, um mundo cheio de lobos, um mundo cheio de gente que não tem pena, um mundo de gente que, se quiser devorar você, eles não vão ter pena e vão devorar você. Estou enviando vocês para um mundo assim, é um mundo perigoso, com predadores, com coisa ruim que acontece aí. Portanto, minhas queridas ovelhas, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Então Jesus fala assim: ó, vocês vão viver num mundo que tem muita coisa igual Davi está falando aqui. Tenham sabedoria para viver. Sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Por que, Jesus? Por quê? Sabe por que a gente tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente? O texto fala, na sequência, Jesus começa a explicar, mas a ideia é a seguinte, irmãos: para que vocês não virem lobos. Eu estou enviando vocês como ovelhas. Jesus diz no mesmo texto aqui de Mateus 10, ele fala assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar no que, Jesus? Perseverar na decisão de continuar sendo uma ovelha. Porque o que acontece com a ovelha quando ela é mandada para um mundo que está cheio de lobos, irmãos? Qual é a tentação nossa? Qual é a nossa grande tentação? A gente deixar de ser ovelha e a gente começar a virar lobo também. Porque para viver no meio do lobo, pastor, a gente tem que ser lobo, não é verdade? Jesus fala assim: não, vocês têm que ser ovelha. E o desafio de vocês nesse mundo cheio de lobos é não se tornarem lobos, mas é continuarem perseverantes em serem minhas ovelhas, que confiam em mim, e eu sou o bom pastor, e eu vou cuidar das minhas ovelhas. Vocês confiam? Vocês creem nisso?
Então Jesus fala, então continua sendo ovelha. Porque, irmãos, a gente começa a ouvir uivo de lobo. De repente a gente leva uma patada de um lobo. Tá ali, pá, vem uma patada de um lobo. Assim, você fala, opa. Daqui a pouco vem um lobo e te dá uma dentada. Aí você fala assim, para sobreviver nesse mundo eu tenho que virar lobo também. Aí a ovelha começa a crescer os dentes da ovelha. De repente a ovelhinha de Jesus começa a fazer au. No louvor, o louvor dela já é au. Começa a uivar igual o lobo. Começa a falar igual o lobo. Aí leva uma patada do lobo, já dá uma patada de lobo de volta. E ela vai virando lobo. Porque ela começa a dizer assim, não, para sobreviver nesse mundo de lobo, não, para sobreviver aí a gente tem que virar lobo. Para sobreviver no emprego, para sobreviver no mercado, no país, na política, na vida, em tudo, no meio eclesiástico tem que virar lobo. Quanto pastor, gente boa que eu conheci, irmãos, que era pastor, gente boa, foi virando lobo. Foi virando predador. E vai virando lobo. E aí Jesus vem dizer assim, olha, cuidado, hein? Cuidado, meu irmão. Porque o meu chamado para você é que eu estou enviando você como uma ovelha minha para o meio dos lobos. E qual é o poder da igreja, irmãos? O poder da igreja não é ser uma igreja predadora, e que está no mundo igual lobo predador. O poder da igreja está em ser ovelha de Jesus. Quanto mais ovelha de Jesus a gente permanece, mais a gente impacta o mundo. Mas pode acontecer com a gente. E por isso eu queria deixar hoje, para nós aqui, como Davi, no meio de suas angústias e enxergando às vezes muitas injustiças, e ele não enxergava, ele sofria, esse alerta, cuidado, porque uma das consequências disso é que o nosso coração pode se encher de revolta, e a gente tem que fazer essa oração, Senhor, não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias, que eu não me torne um deles. Amém, irmãos? Que em nome de Jesus, no meio de tanta coisa que a gente vê, a nossa oração deve ser, Senhor, me ajuda a não me tornar um deles. Me ajuda, Senhor, a eu continuar fiel e sendo até o fim uma ovelha tua num mundo com tantos desafios. Até o fim eu quero ser ovelha do Senhor, fiel a ti. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu quero chamar os irmãos do louvor, eles vão se preparar para nos ministrar aqui a última canção. Mas nós vamos orar. Queria convidar você a ficar em pé. Fica em pé, fecha os teus olhos agora. Abra o teu coração para o Senhor nesse momento. Esse Senhor que nos chamou para sermos suas ovelhas. Eu queria perguntar hoje para você, como é que está teu coração, meu irmão? Teu coração está inclinado para o mal? Teu coração está cheio de ódio, esses tempos que a gente está vivendo. Teu coração talvez esteja cheio de raiva, como Davi, que diz assim, chega. Talvez você sofreu coisas que te machucaram, e aí o teu coração ele está cheio de desejo de vingança. Talvez esteja cheio de ressentimentos. Como é que está teu coração? Faz hoje essa oração e diz, Senhor, não deixa o meu coração se inclinar para o mal, porque o mal está batendo na porta, e Senhor, não está fácil, mas eu confio em Ti.
Senhor, eu hoje decido manter os meus olhos em Ti. Faz essa oração. Faz a oração de Davi diante do Senhor. Porque Deus ouve e Deus nos livra do mal. E que Deus nos dê, como igreja, essa graça maravilhosa de permanecermos ovelhas fiéis do Senhor até o fim, vivendo corajosamente no meio dos lobos e corajosamente dizendo para o lobo: lobo, você está errado, você precisa se converter para o Senhor. Corajosamente, uma ovelha fiel até o fim. Nosso Deus e nosso Pai, eu acho que todos nós nos identificamos com o nosso irmão Davi. Em alguns momentos, Pai, quando o mal encheu nosso coração por causa das machucaduras, de gente, às vezes, Senhor, gente sem temor nenhum, que fazem coisas, Senhor, malignas, e a gente vê, e às vezes somos atingidos por isso, Pai, e o nosso coração se amargura. Mas como o Senhor guiou o Teu servo no passado, o Senhor livrou ele, Senhor, de viver como os ímpios, de fazer como os ímpios faziam. O Senhor o livrou, livra-nos também. Nós precisamos do Teu Espírito nos curando, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito nos transformando e nos livrando do mal. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude para que nós não sejamos vencidos pelo mal, mas que nós possamos vencer o mal com o bem. Abençoa a Tua igreja, cada irmão, cada amigo nessa semana, que nessa semana, cada um de nós, possamos viver, Senhor, guardando a nossa boca das coisas que a gente fala, que da nossa boca não saiam palavrões, revolta, maldições. Guarda a nossa boca, que o Senhor cure o nosso coração. Se tem alguém aqui, Senhor, hoje que precisa de cura no coração, que o Teu Espírito hoje, como um bálsamo que cure os corações. Gente que está aí, Senhor, com traumas, pessoas que estão, Senhor, com vingança no coração, e não conseguem perdoar porque doeu demais a traição de Saul. Ó Senhor, cura, nessa noite cura, Senhor, o Teu povo, e que hoje nós possamos sair daqui, Senhor, renovados como ovelhas que vão viver no mundo como ovelhas fiéis do Senhor. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação e a cura do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.